O ouvidor Arriaga foi uma das mais polémicas figuras dos mais de 400 anos da história de Macau. A sua ação em vida foi julgada criminosa por uns e por outros como merecedora que a posteridade lhe concedesse o título de herói nacional, como de facto viria a acontecer. Isto principalmente durante os 40 anos de vigência da ditadura salazarista, que viu no ouvidor de Macau um perfil que bem casava com os seus arquétipos de inspiração integralista, conservadora e clerical. Depois disso, esta figura continuou a ser alvo de ensaios e reflexões, a propósito ou a despropósito, alguns estudos, uns mais profundos do que outros, e diversos ensaios e artigos. Tudo isto redundou no melhor conhecimento desta personalidade que, apesar de ter vivido há pouco mais de 200 anos, está mais envolta em mitologia política do que em verdadeira biografia. A acrescentar ao que foi escrito sobre esse juiz que governou Macau como se fosse o verdadeiro governador da colónia, surgiu há pouco um novo estudo que merece que dele se fale. E merece porquê? Porque, em vez de acrescentar mais achas à polémica biográfica, não. A partir desta figura controversa, o economista António Alves Caetano traça o panorama político e económico que se vivia nesta região do mundo no momento em que Napoleão iniciava mais um desses movimentos cíclicos que começaram nos tempos de Carlos Magno, depois do Império Romano ter ruído, a unificar a Europa, a tentar unificar a Europa. A Inglaterra, que era senhora dos mares, não podia admitir, por razões várias, a concretização dos planos do imperador francês. Desenterrou por isso o machado de guerra e provocou um conflito bélico que só terminou com a derrota napoleónica nos campos de Waterloo em 1815. Esta rivalidade anglo-francesa teve, que lá está, repercussões em todo o mundo e Macau, como única porta europeia na China, não poderia deixar de conhecer os seus efeitos. Bom, é neste ponto da história de então que surge a esquadra inglesa, em frente à Praia Grande, a oferecer-se para defender Macau da invasão francesa. Claro está que, nessa altura, Napoleão estava bem mais preocupado em olhar para o lado oposto do mundo, a vender a Louisiana, por exemplo, aos Estados Unidos da América e bem pouco interessado no que quer que fosse que se passasse na China. A acrescentar a isto, diga-se que a França não possuía esquadra capaz para enfrentar a Marinha Britânica, muito menos para se fazer à vela para o longínquo Pacífico. Fosse como fosse, os ingleses brandiram a ameaça, ainda que ilusória, de Napoleão. Chegaram a desembarcar tropas e a ocupar a Fortaleza do Monte. Aliás, ainda hoje, em alguns dicionários, o almirante Drury, comandante da esquadra britânica das Índias Orientais, chega a figurar mesmo como governador de Macau no ano de 1808. Toda esta situação era caracterizada por um jogo de sombras que passava também pela rivalidade instalada no seio da Igreja Católica a partir do momento em que algumas congregações missionárias, com destaque para os dominicanos, inspiradas por Paris, passaram a disputar a conquista da fé na China, que era então liderada pelo padroado português do Oriente e pelos jesuítas. Disto tudo nos fala aqui António Alves Caetano, neste livro que intitulou Macau na Era Napoleónica, início dos tempos gloriosos do ouvidor Arriaga. Como disse já, o autor não deita achas para a fogueira, nem belisca o estatuto desta controversa figura da história de Macau, mas fala do panorama envolvente que rodeou a sua vida e que tem sido até aqui pouco ou mesmo raramente tratado, pelo menos em português. O autor baseou em grande parte a sua investigação em documentos existentes no Arquivo Histórico Ultramarino, que continua a ser uma fonte inesgotável de informação que aguarda apenas quem dela queira beber. Por isso mesmo, vale a pena ler mais esta perspectiva sobre essa figura histórica que foi o ouvidor Arriaga, o todo-poderoso senhor de Macau da primeira metade do século XIX. Voltamos para a semana com mais livros e mais autores.